pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo com o Jornal da Seleção desta segunda-feira, véspera do confronto entre Brasil e México. E hoje no programa você vai ver tudo sobre esse confronto, o histórico, números, muita coisa para você acompanhar e já ficar na torcida pela nossa seleção. Além também de uma entrevista, com o lateral direito Daniel Alves, ele que fala bastante sobre o confronto com o México, convoca o torcedor para ir para o estádio do Castelão amanhã e principalmente a gente vai ver também já a chegada da delegação brasileira em Fortaleza, capital do Ceará. Mas por enquanto a gente vai ver como foi o dia dos jogadores, o dia da delegação, o dia da seleção brasileira e quem traz as informações para a gente é o repórter Israel Koifman. Israel, muito boa noite. Boa noite, Sandro. Eu falo direto da concentração da seleção brasileira aqui em Fortaleza, onde os jogadores acabaram de voltar do treino que aconteceu agora há pouco no estádio do Castelão. E como você já adiantou, o atacante Hulk nem foi para o estádio, ficou aqui na concentração para ser reavaliado, para aí sim sabermos se ele vai ter condições de jogo ou não para a partida de amanhã contra o México. Jogo importante que pode representar a classificação antecipada do Brasil para a segunda partida, para a segunda fase da Copa do Mundo. Quem conversou com a gente logo após a sessão de treinamentos, o treino de reconhecimento de gramados hoje no Castelão, foi o atacante Fred, que falou sobre a atividade de hoje. Importante para a gente que pode dar uma tranquilidade maior, né, a nível de competição. Até pensando já em oitavas de final, nós fizemos um treino tático, depois umas jogadas ali com a bola rolando para a gente já se preparar para as dificuldades que a gente vai enfrentar amanhã na equipe qualificada que tem o México. Aí, esse foi o atacante Fred falando nesse dia de treino da seleção brasileira e a equipe da CBF TV, como sempre, acompanhando de perto os nossos jogadores. Nós acompanhamos também a saída de toda a delegação do Rio de Janeiro rumo a Fortaleza, rumo ao Ceará. E a gente vai mostrar as imagens para vocês, afinal de contas, esse vai ser o palco do segundo confronto do Brasil na Copa do Mundo. Faltam apenas 6 partidas na caminhada rumo ao hexacampeonato e os nossos craques na viagem mostraram que não perdem o foco, não perdem a concentração, não perdem a seriedade, mas é claro que o clima também tem que ter um pouco de descontração e é isso que a gente vê a partir de agora. Muito bem, vocês acompanharam aí as imagens da seleção chegando em Fortaleza. Esperamos que seja um jogo de muita festa por parte do torcedor, claro, e dentro de campo a seleção possa repetir uma boa apresentação, assim como foi na estreia diante da Croácia. E complementando o que o nosso colega Israel Koifman disse na abertura do programa, né? Ele falou sobre o treino, o dia da seleção brasileira. Hoje o atacante Hulk, ele não treinou, ele foi poupado ainda por sentir dores na coxa esquerda. O Hulk, que hoje foi a uma clínica em Fortaleza, fez exames de imagem e felizmente, essa é a notícia boa, não foi constatada nenhuma lesão, mas ainda há a possibilidade do Hulk ser preservado para o jogo de amanhã contra o México. Vamos torcer para que o nosso atacante consiga se recuperar até lá, mas se ele não puder, temos certeza que o Filipão vai ter aí substitutos à altura, tá certo? Bom, a moda dos selfies está aí, todo mundo tirando a sua foto, postando nas redes sociais e com a seleção brasileira é lógico que não é diferente. Tanto que os torcedores que vêm aqui na Granja Comari, como durante os jogos da seleção, têm esse hábito também de bater uma foto e aproveitar para pedir para o jogador também dar essa forcinha. E é isso que o nosso colega, o nosso repórter João Matalo mostra para a gente. Autógrafos já não bastam mais.
Em tempos de tecnologia avançada, os torcedores querem levar para casa uma recordação pessoal, personalizada. Antigamente era mais autógrafo, como você disse. Hoje em dia é mais celular, né? Eles pedem para tirar foto. Na minha época não tinha telefone, né? Para ter uma foto tinha que pedir autógrafo mesmo. Seguindo o comportamento contemporâneo da sociedade, o selfie é a moda nos treinos da seleção. E na correria para atender todo mundo, surgiu uma nova função para os nossos craques, a de fotógrafo. Tem que saber, senão o pessoal reclama ainda, né? Já reclamam já de tudo, né? Imagina se não fizer a foto bem. Ninguém reclama não, eu tiro capricho. O pessoal não reclama aí das fotos, que a gente tenta retribuir também para os fãs, que com certeza tá horas aí no sol, vendo o treino, tentando tirar uma foto e pegar algum autógrafo, então a gente tem que saber também um momento de também reconhecer o esforço deles. Os aparelhos são de todos os tipos, grandes, modernos, antigos e nem sempre fáceis de mexer. A CBF TV resolveu entrar na onda do selfie. Vamos tirar uma aqui com o Daniel Alves agora. Vamos, Daniel. Muito bem, João Matalo, muito bem. Vocês viram aí os jogadores da seleção dando aquela moral para o nosso repórter, inclusive o Daniel Alves, né? E por falar em Daniel Alves, já que ele deu essa moral toda para o João, que fez uma excelente reportagem, o Daniel também pede aquela moral, aquele apoio para o torcedor cearense na partida dessa terça-feira contra o México. Daniel, pode fazer a sua convocação. Então, galera de Fortaleza, a gente desde aqui só pede o apoio que foi dado na Copa das Confederações, que a gente dentro de campo vai tentar dar essa resposta a esse carinho. A gente sabe que o Nordeste para a seleção brasileira é muito especial, pelo fato de que temos representante aqui, temos o carinho dos que não são nordestinos pelo Nordeste, e isso faz com que esse jogo seja especial para todos nós. Então a gente conta uma vez mais com o apoio de vocês e eu tenho certeza que vai ser um dia, como foi na Copa das Confederações, inesquecível. Sem dúvida alguma, Daniel Alves, foi inesquecível aquele apoio do torcedor. A gente espera que isso se repita e é muito interessante essa coincidência porque foi justamente numa partida entre Brasil e México, né, na segunda rodada da Copa das Confederações no ano passado, que iniciou-se esse hábito muito bacana do torcedor, assim que termina o hino tocado pela banda, enfim, pela orquestra, os torcedores continuam cantando a plenos pulmões e os jogadores vão no embalo e fica bem bacana isso. A gente espera que isso aconteça amanhã novamente. E uma outra coincidência bem bacana que envolve o confronto contra o México é que ele vai representar a 50ª partida do técnico Luiz Felipe Scolari no comando da seleção brasileira, a partida de número 50 de Felipão comandando a seleção. E só para eu dar para vocês alguns números, até agora, juntando as duas passagens, claro, são 36 vitórias, 5 empates e apenas 8 derrotas do Brasil, com o Felipão lá no banco comandando todo mundo. Isso dá um aproveitamento de aproximadamente 77%, não é mole não, rapaz, o Felipão tá de parabéns. E por falar nesses excelentes números, vamos dar mais alguns números para vocês, só que do confronto entre Brasil e México na história. Vamos ver. Nesta terça-feira, vamos encarar um adversário bem conhecido. Já enfrentamos os mexicanos 38 vezes, vencemos 22, eles apenas 10. Outras 6 partidas terminaram empatadas. O primeiro confronto foi justamente em Copa do Mundo. Em 1950, no Rio de Janeiro, o Brasil venceu por 4-0. Além desse confronto, o país da América do Norte cruzou outras 2 vezes o nosso caminho em mundiais. Em 1954, outra goleada brasileira, 5-0 em Genebra, na Suíça. Em
92 no Chile, durante a campanha do Bimundial, 2-0 na cidade de Vinha del Mar. Mas uma lembrança bem mais recente doeu no coração dos brasileiros. Há 2 anos atrás, na decisão da Olimpíada de Londres, o México derrotou a seleção brasileira, adiando o sonho da única conquista que ainda falta para o nosso time. Vamos enfrentar um jogo como uma decisão, como enfrentamos todos os nossos jogos que a seleção brasileira joga, sem pensar em vingança, até porque se ficar pensando nisso pode acabar prejudicando. A gente está focado, né? Independente que se for o México ou outra seleção, vamos entrar sempre com o objetivo de ganhar e encarando o jogo como se fosse uma final. O clima de revanche realmente já passou. Até porque o nosso último encontro nos traz boas lembranças. 2-0 no mesmo Castelão que será palco do jogo desta terça. Fantasma afastado, o Brasil agora vai com tudo rumo à classificação para a segunda fase da Copa do Mundo. Alô, torcedor cearense, o segundo jogo do Brasil na Copa pode ser com chuva, viu? Apesar de o sol aparecer em Fortaleza, são grandes as possibilidades de pancadas de chuva, principalmente na parte da manhã. À tarde, muitas nuvens e o tempo deve firmar mesmo apenas de noite. A mínima fica em 22 e a máxima em 29 graus. Tá certo, o que importa é que com chuva, com sol, o torcedor nordestino, como sempre, vai dar um show dentro do estádio, assim como sempre acompanhando a seleção brasileira e dando um apoio muito grande, muito importante para os jogadores. E olha, a gente não pode deixar de registrar que há exatos 60 anos, no dia 16 de junho de 1954, o Brasil vencia o México por 5-0 na abertura da Copa daquele ano. Iniciava aí uma campanha que, se não terminou com título, pelo menos começou com o pé direito, e tomara aí que esses números, de certa maneira, inspirem os jogadores da seleção amanhã, mas a gente sabe que cada história é uma história e amanhã uma nova será contada. E nós contaremos tudo aqui no Jornal da Seleção, que vai ficando por aqui. Amanhã eu volto antes da partida, então você fique ligado no site da CBF, cbf.com.br, no hot site, que é o selecal.cbf.com.br, e continue se informando com tudo que acontece no Brasil, nas nossas mídias sociais, no nosso Twitter, que é o @CBF_futebol. Você pode participar quando houver coletivas com os jogadores com a hashtag SelecalResponde. Você manda suas perguntas e elas podem ser lidas e feitas para os jogadores responderem. E também o nosso YouTube, sim, o nosso youtube.com/CBFSelecal. Você acompanha todos os nossos jornais da seleção anteriores. Lembrando que hoje também o Facebook da Confederação Brasileira de Futebol atingiu os 5 milhões de curtidas, né? Os 5 milhões de fãs. Tomara que esse número continue aumentando ainda mais. Muito bem, ponto final no Jornal da Seleção de hoje. Eu fico por aqui. Amanhã temos um encontro marcado. CBF TV, o melhor da seleção, exclusivo para você. Até amanhã, pessoal. A gente sabe que o Nordeste para a seleção brasileira é muito especial. A gente conta uma vez mais com o apoio de vocês e eu tenho certeza que vai ser um dia, como foi na Copa das Confederações, inesquecível.